No Brasil, a relação entre médiuns e justiça tem características muito particulares e envolveu até o mais conhecido espírita do país, Chico Xavier. Em 1976, um caso de assassinato em Goiânia seria um bom enredo para filme de ficção. José Divino Nunes, então com 18 anos, foi acusado de matar seu amigo de infância, Maurício Garcês Henrique, com um tiro no peito. O processo contra José Divino corria na justiça havia 2 anos, quando os pais da vítima receberam uma carta psicografada por Chico Xavier, de autoria de Maurício. O texto inocentava o amigo e dizia que o morto estava muito incomodado com a acusação contra José. Fui eu mesmo, entre aspas, fui eu mesmo quem começou a lidar com a arma, afirma a carta, que dava detalhes da cena do crime. Também mandava lembranças à família por meio de Chico Xavier, que morava em Minas e não conhecia o caso. O que chamou a atenção de todos os jurados foi a assinatura da carta, semelhante à do assassinado. Numa decisão inédita do país, o documento foi incluído no processo e José Divino inocentado. Tá? Aí teve um outro depois, a Gaúcha. Isso aqui está no Google, se jogar lá mediunidade, aparece isso. Eu trago isso porque a gente começa a gente tenta buscar um monte de coisa para falar, porque a gente não vem aqui para falar, eu não venho aqui para falar de mim, eu venho para falar de mediunidade, tá bom? A gaúcha Yara Marques Barcelos estava presa havia 2 anos, acusada de ter assassinado o amante, o tabelião Erei Cardoso. Ela negava o crime, mas eu não tinha, entre parênteses, ela negava o crime, mas eu não tinha provas de sua inocência, diz Lúcio de Constantino, o advogado de defesa. Foi então que, em 2006, a família de Yara apareceu com uma carta psicografada. A mensagem tinha sido escrita num centro espírita de Porto Alegre e era atribuída ao homem assassinado. Entre parênteses, entre aspas, o que mais me pesa no coração é ver a Yara acusada desse jeito por mentes ardilosas como a dos meus algozes, dizia a carta. O advogado decidiu juntar o texto às provas do processo e os jurados acabaram inocentando Yara. Então, tivemos esse caso em 2006 e em 76 o caso inédito graças ao Chico. O que acontece? Como é um caso de psicografia, fala de espiritismo, de mediunidade, mesmo que juntado aos autos, ele pode não ser utilizado num julgamento, porque vai depender se os jurados são espíritas, não são, eles não vão querer concordar com aquilo, então isso é muito relativo. Mas que isso pode acontecer, de elucidar um crime? Sim. Então, e nos Estados Unidos tem gente sensitiva que diz, olha, procura o corpo ali, ou pega uma peça da pessoa para sentir a energia, está em tal lugar, ou vai em tal lugar. Isso acontece. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.